Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Além da violência das ruas, muitas mulheres têm de enfrentar a que ocorre dentro de casa. E várias resistem em denunciar seus agressores. Mesmo com a aprovação da Lei Maria da Penha, que criou mecanismos de proteção à mulher, a violência doméstica é uma realidade no país. Para falar sobre o tema e como o Ministério Público vem atuando nessa área, convidamos a promotora de Justiça de São Gabriel, Ivana Bataglin, vice-diretora da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Doutora Ivana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Muito obrigada, o prazer é meu. Doutora Ivana, agora em agosto completou 6 anos da Lei Maria da Penha. E pelo controle do DISC 180 da Secretaria de Política das Mulheres, foram 329 mil denúncias no país. O que a senhora acha disso? Eu acho fantástico que as mulheres comecem a denunciar essa violência que 70% ocorre dentro de casa. E, portanto, ela é difícil de ser detectada, né? É difícil da mulher criar coragem para denunciar essa violência, que na maior parte das vezes é praticada pelo companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, e é no âmbito do lar, que devia ser um lugar de amor e respeito, né? Então, as mulheres sentem vergonha de fazer essa denúncia, e também há vários outros fatores que fazem com que as mulheres não façam essa denúncia. A Lei Maria da Penha, que comemoramos 6 anos, fez com que as mulheres tivessem maior proteção, né, principalmente quanto às medidas protetivas de urgência, que dão um resultado imediato para essas mulheres. Então, elas estão criando uma cultura de denúncia porque se sentem protegidas. E esses números do Disque Denúncia são muito bons, né? Mas as mulheres não é só pelo Disque Denúncia que elas fazem, que elas pedem o seu socorro. Elas também procuram a delegacia de polícia, chamam a brigada militar, que são números que não integram este do Disque 180. Claro. Como dissemos no início do programa, a senhora integra essa comissão que combate a violência doméstica dentro do Grupo Nacional Exatamente. do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Isso. Qual é a estratégia do grupo para enfrentar essa violência? Esse grupo é formado por promotores de justiça de todos os estados da federação, né? Todos os estados, os ministérios públicos encaminham os seus representantes. Nessas reuniões, que são trimestrais, nós traçamos estratégias, primeiro, de uniformização de procedimentos por parte dos promotores de justiça, fazemos também enunciados para que isso sirva de base para a atuação dos colegas. No primeiro ano, fizemos uma cartilha, né, para capacitação de toda a rede, porque a violência doméstica, ela é um fenômeno multidisciplinar, não é um fenômeno somente jurídico. A lei, inclusive, prevê uma atuação integrada de toda a rede, porque é um fenômeno que envolve psicologia, sociologia, antropologia, psiquiatria, serviço social, serviço de saúde. Então, tudo isso tem que estar integrado. E esse grupo busca essa capacitação dessa rede também e buscar sempre alternativas e temas que sejam emergentes em relação à Lei Maria da Penha, também fazer projetos de lei que venham a auxiliar, né, em relação ao Código Penal, Código de Processo, naquilo que é o objetivo da Lei Maria da Penha. A senhora citou a cartilha que foi lançada agora no Dia da Internacional da Mulher. Exato, em todo o país, Isso em todos mesmo. os estados do país. De que forma essa cartilha poderá ajudar? Essa é uma cartilha que ela não é dirigida para vítimas e a população em geral. Ela é dirigida exatamente para os multiplicadores. São professores, assistentes sociais, psicólogos que trabalham em toda a rede de capacitação, toda essa rede de atendimento à mulher. É uma cartilha bastante completa, né, que pode ser entregue também a policiais militares, policiais civis, pessoas que lidam, as pessoas que num primeiro momento têm o contato com a vítima e, portanto, elas precisam
tem uma compreensão desse fenômeno, para se afastar aquele preconceito que existe em relação à vítima de violência doméstica e familiar, em que muitas vezes, por uma questão cultural, histórica e social, as pessoas às vezes julgam essas mulheres, têm preconceito em relação a elas e dizem: ela gosta de apanhar, por isso que ela não sai da relação. Isso não é uma verdade. Ou então, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, o que na verdade é absolutamente falso, porque inclusive uma decisão recente do Superior Tribunal Federal diz que quando a vítima sofre violência física, como uma lesão corporal, ela não precisa manifestar a sua intenção de representar e ver o agressor processado. Um vizinho pode chamar a polícia e ele será processado. Ou ela, num primeiro momento, chama a polícia, depois se arrepende e cabe ao Ministério Público, então, decidir se vai ou não processar esse agressor. Eu me recordo que eu vi uma pesquisa do ano passado, me parece do Data Senado, que revelou o seguinte: 60% das mulheres entendem que a violência doméstica aumentou, mas o mesmo número, o mesmo índice entende também que a proteção à mulher também cresceu. A senhora concorda com isso? A proteção cresceu imensamente, porque essa possibilidade de se conceder medidas protetivas que afastam o agressor do lar conjugal, proíbe que ele se aproxime da vítima e de seus familiares, foi, no meu entendimento, o maior ganho da Lei Maria da Penha, além da possibilidade da prisão preventiva em crimes como ameaça, perturbação da tranquilidade, que em relação aos demais crimes, né, o Código de Processo Penal não permite se não for no âmbito de violência doméstica. Então, isso é um ganho muito grande e visa, né, principalmente, evitar os assassinatos dessas mulheres, porque o Brasil ostenta a vergonhosa posição de 7º lugar em homicídios de mulheres em relação a todos os outros países. Nós estamos na frente do Cazaquistão, do Iraque, da Colômbia, na Venezuela, em assassinatos de mulheres. Em 2010, ostentávamos o 12º lugar. Em 2012, nós já estamos ostentando o 7º lugar. Será que em 2014, se não houver políticas públicas, né, e atuação firme do Judiciário e Ministério Público, nós vamos ostentar o 5º, 3º, 1º lugar? É isso que nós temos que evitar. O medo e também o fato da mulher não poder retirar a queixa está fazendo com que muitas delas não denunciem? Na verdade, a questão de não poder retirar a queixa, eu creio que não seja o fator, né, que impeça. O medo é um fator muito importante, porque a violência psicológica, que é, no meu entendimento, o entendimento de estudiosos e pesquisadores da área da psicologia, a violência psicológica ela é mais grave do que a violência física, porque ela é que vem preparando o terreno para que essa vítima, no momento em que é agredida fisicamente, não tenha como reagir, não consiga reagir, não consiga procurar ajuda, e ela entra num ciclo de violência da qual ela não consegue sair. Então, é esse ciclo de violência que faz com que a mulher, ao denunciar, depois acabe se arrependendo. Ou então ela nem consiga fazer isso. Por isso é que veio, então, essa decisão do STF, retirando dela essa escolha de denunciar, essa escolha de se retratar ou não, porque a mulher está tão fragilizada psicologicamente que ela não tem como decidir. Isso foi o entendimento dos ministros do Pleno, né, que decidiram a esse respeito. O álcool e também os ciúmes são, digamos assim, as principais causas do aumento dessa violência doméstica? Assim, há pesquisas científicas no sentido de que o álcool ele tem relação em aproximadamente 50%, 54% dos casos de violência doméstica. O que nos faz perceber que ele não é o fator preponderante, né? São vários os fatores que levam um homem a ser um agressor, né, contra a sua mulher. Mas, assim, há várias situações que fazem com que ocorra essa violência, e o ciúme, ele é muito importante para se compreender aquele momento máximo em que acontecem os homicídios. A maioria dos homicídios são praticados na fase de separação. Quando a vítima finalmente rompe o relacionamento, ele não quer mais aquele homem, ele entende que aquela coisa que lhe pertencia, que é a mulher, não merece mais viver. E eles dizem frases como: se tu não é minha, tu não é de mais ninguém.
da cadeia eu saio, do cemitério tu não sai. Então, é uma sensação de posse. E quando a mulher tenta romper isso, ela é assassinada. A promotora já colocou aqui a questão da violência psicológica, né, que é pior, sem dúvida, do que a física. Teria situações, assim, para colocar aqui no programa dessa violência psicológica? O grande problema da violência psicológica é que ela não é percebida como violência, tanto pela própria vítima como pela sociedade em geral. Então, quando a mulher finalmente, né, depois de anos, né, de sofrer violência psicológica, como aviltamentos, humilhações, perseguições, controle sistemático, e ela não entende isso como uma violência e às vezes ela entende o ciúme patológico como uma prova de amor. Até que acontece o ápice dessa violência com a violência física. O tapa, o empurrão, o soco, enfim. E só nesse momento é que a mulher então começa a se sentir vítima, tanto ela como a sociedade em geral. Só que o tapa, o empurrão, essa violência física, ela não acontece de repente num ataque de fúria do agressor, como assim uma trovoada num céu sereno. Ela acontece depois de um intenso processo de violência psicológica que vem minando o terreno e diminuindo a resistência da vítima. Por isso que, às vezes, por causa dessa resistência, que já está diminuída pela violência psicológica, a vítima tem tanta dificuldade de denunciar a violência física e permanece nessa relação por um longo tempo até que algo venha a resgatá-la. E 70% destes agressores são mesmos maridos, ex-companheiros, ex-namorados? O mapa da violência de 2012 mostra que de todos os homicídios de mulheres, 70% deles são praticados por companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados ou homens que foram rejeitados por essas vítimas, o que é um índice muito grande em relação aos crimes praticados em relação aos homens. Isso é que preocupa e há um dado, inclusive, de que as mulheres entre os 20 e os 39 anos, a principal causa de mortes de mulheres nesta faixa etária é a violência doméstica, ganhando de acidentes de trânsito e de câncer de mama. Então, isso é muito preocupante, por isso que é um assunto que precisa ser debatido, porque o homicídio de mulheres é o ápice dessa violência, é isso que nós temos que tentar evitar. Claro. Me parece que no primeiro semestre deste ano, o Distrito Federal é o que está na ponta em termos de denúncias de violência doméstica, seguida do Pará e também da Bahia. O que a senhora acha disso? Nós temos, pelo mapa da violência 2012, que foi divulgado agora há pouco tempo, há estados em que há o maior assassinato de mulheres, que, por exemplo, o Espírito Santo está, né, em primeiro lugar no ranking. No entanto, esses estados que aparecem nessa pesquisa são os que mais denunciam, mas não necessariamente são os que têm o maior número de violência contra mulheres. Às vezes, nós temos uma cultura de denúncia pelo Disque 180 que não ocorre nos estados onde há o maior número de assassinatos e de violência. No Espírito Santo, não é propriamente a cidade de Vitória, né, que é a capital, que levanta esses números, mas as cidades da região metropolitana, como Serra e Cariacica, que é absurdamente alto o número de assassinatos de mulheres. Agora, o nível socioeconômico tem muito a ver com essa violência doméstica? Infelizmente, não. Não? Porque a violência doméstica ela é extremamente democrática no sentido de que atinge qualquer classe social, qualquer nível de educação, né? Mulheres com pós-doutorado são vítimas de violência doméstica. Mulheres que sustentam a casa e, portanto, não dependem do dinheiro do seu marido, são vítimas de violência doméstica. Então, logicamente que nas classes menos favorecidas, há fatores que levam a se perpetuar essa violência. A dependência econômica do agressor é muito importante. Às vezes a vítima se sente realmente desamparada porque imagina que os filhos poderão, inclusive, passar fome se ela vier a denunciar aquele agressor. Então, são fatores importantes. Mas a dependência econômica não é o único fator, né? Muito pelo contrário. O que faz uma mulher permanecer numa relação
É essa violência psicológica que coloca ela num ciclo de violência da qual ela não consegue sair. Por isso mesmo, a Lei Maria da Penha prevê ações articuladas de todos os órgãos, inclusive de assistência social, saúde, em todos os âmbitos da federação, para dar um apoio a essa mulher, para que então ela consiga sair desse ciclo. Porque não basta, e é importante, a atuação do Ministério Público, do Poder Judiciário, para lhe dar garantias de proteção em relação a esse agressor. Mas se ela não for encaminhada para órgãos que possa ajudá-la no sentido de assistência social e psicologia, ela não vai conseguir sair desse ciclo e aí retoma-se tudo de novo. Claro. E como está a situação de São Gabriel, uma cidade localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul? Há muitos casos de violência doméstica? Há como em todo lugar, né? Nós temos uma média, assim, de 4 a 7 registros de violência doméstica por dia numa cidade de 85 mil habitantes, o que é bastante. E isso acontece porque as mulheres têm conhecimento da lei. Há uma pesquisa, inclusive, que diz que mais de 90% da população conhece a Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo. 80 e poucos % dessa população acredita na sua efetividade, mas ainda há uma grande sensação de impunidade em relação aos crimes de violência doméstica, principalmente no que tange aos homicídios e aos estupros. Em São Gabriel, especificamente, nós temos uma rede articulada, prevista inclusive pela Lei Maria da Penha, que tem dado muito resultado. Em relação às mulheres, elas são encaminhadas judicialmente para um grupo que se chama Grupo Maria da Penha, que funciona dentro do CREAS. É uma cidade pequena, não há uma estrutura para se criar um centro de referência como há em Porto Alegre. Mas então essas mulheres são encaminhadas para serem acompanhadas e retiradas desse ciclo, né? Os homens, por sua vez, agressores, são encaminhados para também um grupo de educação e reabilitação de agressores que funciona num posto de saúde coordenado por um psicólogo, para que eles consigam introjetar a culpa pelo que fizeram. Porque geralmente o homem agressor, quando ele é processado, quando ele é preso, ele entende que está sendo processado ou preso por culpa da mulher que o denunciou, não porque ele praticou uma agressão. Então, tudo isso já foi pensado pela Lei Maria da Penha, que previu todas essas situações. Preocupada com essa violência, recentemente a senhora organizou uma capacitação para policiais civis, militares. Exatamente, porque essa ação tem que ser integrada. Então, penso que não adianta muito eu ter alguém a participar desses grupos que são nacionais, viajar pelo Brasil conhecendo a realidade, se na minha cidade, quem está na ponta, quem tem o primeiro contato com essa vítima, quem atende a vítima no momento do conflito, não tiver uma capacitação para compreender o fenômeno, compreender essa vítima e encaminhar ela de forma adequada. Então, a ideia foi fazer uma capacitação conjunta, né? Ao mesmo tempo, Polícia Civil, Brigada Militar e também a SUSEP participou, haja vista que há presos preventivos de violência doméstica. Então, essa capacitação, dividida em 2 etapas, buscou capacitar todo o efetivo de policiais civis e militares, havendo essa integração, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar e SUSEP, unidos por um mesmo esforço. E foi muito interessante porque são as pessoas que têm o primeiro contato com essa vítima. Claro. O Ministério Público de São Gabriel também tem organizado encontros de esclarecimento às vítimas? O que nós temos lá em relação às vítimas é justamente este grupo que foi criado, né, o Grupo Maria da Penha, e foi criado, inclusive, por um juiz que trabalhou lá, o Dr. José Pedro Ecker, e os agressores são encaminhados também para o A, é toda uma rede articulada. Então, o meu contato não é diretamente com as vítimas, mas sim com os profissionais do CREAS, que então reportam o que está acontecendo e as vítimas são encaminhadas para lá. Eventualmente, em audiência, sim, o Ministério Público, na audiência, tem a função de atender aquela vítima, não só nas audiências de instrução, mas quando as vítimas desejam não mais representar nos crimes de ameaça, né, que são os que são passíveis agora de retratação da vítima, no sentido de informá-la, né, inclusive com os folders fornecidos pelo Centro de Apoio Operacional Criminal, onde explica o que a mulher, como ela pode se socorrer, e dizendo a ela que se naquele momento ela quer se retratar, ela não quer mais processar o seu agressor,
é um direito dela, mas que nós estaremos sempre prontos para novamente recebê-la, caso ela seja novamente vítima de violência doméstica e então ela tiver coragem e necessitar novamente do nosso trabalho. A promotora entende que as mulheres hoje estão mais conscientes de seus direitos e que também a denúncia é a melhor arma para combater essa violência doméstica? Com certeza. As mulheres, porque a Lei Maria da Penha ela é muito popular, como eu disse, mais de 90% da população conhece a lei. Então as mulheres sabem que elas têm mecanismos de proteção, elas podem pedir o afastamento do agressor, todas as mulheres têm essa noção. E no momento que elas conseguem vencer o medo e o preconceito, elas buscam isso. Então a denúncia é sim a melhor forma, porque ser agredida psicologicamente ou fisicamente reiteradas vezes e não buscar socorro é um perigo, né? As mulheres, por vezes, elas não pedem socorro e são assassinadas, ou então elas fazem um primeiro registro, né, antes do seu assassinato, quando essa situação vinha há muito tempo e o promotor de justiça e o juiz não tem como aferir sobre a gravidade daquela ameaça e, portanto, não tomam essa posição de prender preventivamente. Então, é importante que desde o início das primeiras agressões verbais, agressões por ameaça ou tapas, empurrões, essa mulher busque essa proteção judicial para que evite-se o assassinato. Claro. Dessas mulheres. Agora, deve ocorrer, penso eu, aquele conflito da mulher que tem filhos, né, nesta hora. Qual é o caminho? Olha, na verdade, também há pesquisa a respeito disso, pelo Disque Denúncia, né, do governo federal, que cerca de 80% das crianças assistem à violência praticada contra as mães, sendo que 17% dessas crianças são agredidas fisicamente juntamente com as mães. E também há pesquisa acadêmica na área da psicologia demonstrando que tanto as crianças que assistem quanto as crianças que sofrem fisicamente essa violência, elas têm o mesmo prejuízo psíquico. O que significa que essa violência doméstica ela não atinge só a mulher, ela atinge também aos filhos e atinge a toda a sociedade, porque essas crianças que visualizam ou sofrem essa violência, elas vão naturalizando essa violência. E elas vão achando que ser violento é natural. E aí na escolinha elas mordem o coleguinha. Depois no colégio elas brigam com o colega e daqui a um pouco nas ruas também estão reproduzindo essa violência. Por isso que isso interessa a todos nós. Se nós não temos violência doméstica na nossa casa, nós temos que estar atento para aquela violência que acontece na casa do vizinho, porque isso vai ter reflexo sim para toda uma sociedade. Doutora Ivana, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem ainda um minutinho para suas considerações. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, porque eu acho que a violência doméstica se combate assim, falando a respeito dela, tirando do âmbito doméstico e familiar algo que, como eu disse, interessa a toda a sociedade. E eu gostaria de reproduzir aqui o que eu considero assim, um mantra para a minha atuação nessa causa, que é uma causa importante e às vezes muito difícil por causa do preconceito. Usando as palavras do poeta russo Mayakovsky, eu espero, tenho fé, que jamais passarei pela vergonha de me acomodar. E aquela mulher que está ameaçada, que se sente oprimida, ela pode procurar a polícia, o Ministério Público, qual o conselho? Ela pode chamar a Brigada Militar, procurar a Delegacia de Polícia, procurar diretamente as promotorias de justiça ou ainda discar para o Disque 100, que é um número nacional que envia por fax a todas as promotorias essas denúncias de violência doméstica. Ok, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse programa poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!